Eu vendia o leite do peito para comprar cocaína, com a minha filha no colo. Você teria coragem de ouvir essa história até o fim? Porque eu vou te contar tudo, sem esconder nada, sem dourar pílula. Vou te falar de uma mulher que desceu mais fundo que o fundo do poço, que virou bicho, que perdeu tudo que uma mãe pode perder. E depois Deus me puxou de volta. Mas calma, que a coisa vai ficar preta antes de clarear. Meu nome é Lourdes Marisqueira dos Anjos, tenho 82 anos nas costas e nasci aqui mesmo em Salvador, na Bahia. Vivi nessa cidade toda a minha vida, vi ela mudar, vi ela crescer e ela me viu virar pó também. Hoje eu moro no Bonfim, planto minha hortelã, bordo uns paninhos com versículo da Bíblia para vender. Mas antes de chegar aqui, menino, antes de chegar aqui, eu passei pelo inferno de porta em porta. Mas antes de eu continuar, quero saber, quem tá me ouvindo aí? Comenta aqui seu nome e de onde você é. Quero ver se tem alguém da Bahia nessa roda. Porque o que eu vou contar aconteceu bem aqui, nessas ruas que vocês conhecem, nessas ladeiras que vocês sobem todo dia. E se você não é daqui, não tem problema não. Dor de pobre é igual em todo canto, só muda o sotaque. Eu nasci lá no bairro da Liberdade, num tempo que criança já nascia trabalhando. Minha mãe vendia verdura na feira, e desde os 7 anos eu ia com ela, carregando caixa, contando troco, aprendendo que a vida não dá moleza para ninguém. Acordava quando o galo ainda estava roncando, ajudava ela a arrumar as verduras no tabuleiro, e lá íamos nós pro meio da confusão da feira. O cheiro de coentro e pimenta grudava na minha roupa, nas minhas mãos, no meu cabelo. A feira era minha escola, sabe? Ali eu aprendi a somar na cabeça mais rápido que qualquer professor. Aprendi a olhar nos olhos das pessoas e saber se elas iam pagar ou se iam dar calote. Minha mãe tinha mão boa para verdura, sabia escolher as melhores pro tabuleiro, mas tinha mão ruim para homem. Muito ruim mesmo. Os homens que ela escolhia sempre davam problema, sempre traziam dor para dentro de casa. Meu pai era pescador de camarão lá no Lobato. Homem forte, bronzeado do sol, cheirava a sal e a suor honesto. Ele saía de madrugada com a rede nas costas e voltava quando o sol estava se escondendo, sempre com as mãos cheias de camarão para a gente vender na feira. Eu gostava de ver ele chegando, porque significava que ia ter janta em casa. Significava que íamos dormir com a barriga menos vazia. Mas o mar é traiçoeiro, menino. O mar pega quem ele quer, na hora que ele quer. Foi numa tarde de março, eu tinha uns 9 anos, que ele não voltou. Os outros pescadores chegaram falando que tinha dado ressaca brava, que as ondas estavam altas que nem casa. Acharam o corpo dele 3 dias depois, todo inchado, roxo, com a rede ainda enrolada no braço. Dizem que ele se enroscou tentando puxar um lance muito pesado. O mar não perdoou, nunca perdoa. Minha mãe enlouqueceu no mesmo dia que trouxeram o corpo dele. Não chorou, não gritou, não fez escândalo. Só ficou olhando para o vazio, como se estivesse vendo coisa que ninguém mais via. Começou a falar sozinha, a rir sem motivo, a andar pela casa que nem alma penada. Parou de falar com a gente, parou de comer direito, parou de ser mãe. Em 6 meses ela juntou umas trouxas e foi embora morar no mato, lá para os lados de Itapuã. Dizia que ia conversar com meu pai na beira do rio. Foi minha avó Benedita que me criou dali para frente. Vovó Benedita era muda de nascença, nunca falou palavra nenhuma na vida toda. Mas ela tinha um jeito dela de conversar com a gente, um jeito que era só dela. Escrevia bilhetinhos em qualquer papel que achasse, guardava lápis no peito da blusa que nem tesouro, e era assim que ela mandava e desmandava na casa. Era assim que ela se comunicava com o mundo e com a gente. Os bilhetes da vovó eram minha lei, minha Bíblia, meu manual de como viver. Lourdes, vai buscar água no poço. Lourdes, faz um chá para a menina que tá com febre. Lourdes, reza antes de dormir que Deus está vendo. Ela grudava os papelinhos na parede, no espelho, em cima da mesa, no batente da porta. A casa vivia cheia de bilhete e eu vivia lendo eles, tentando entender não só o que ela queria, mas como ela estava sentindo também.
Esse silêncio da vovó marcou minha infância inteira. Marcou minha alma de um jeito que nunca mais saiu. A casa era quieta que nem cemitério no meio do dia. Só se ouvia o barulho dos meus irmãos brincando no quintal, o ranger da cadeira de balanço onde ela ficava sentada costurando e o barulho do lápis dela riscando no papel quando ela ia escrever alguma coisa. Às vezes eu tinha vontade de gritar só para quebrar aquele silêncio pesado, mas respeitava ela demais para fazer uma coisa dessas. Aos 15 anos, eu já era mais mãe dos meus irmãos do que irmã deles. Eram 6 meninos mais novos que eu, tudo pirralho danado, cheio de energia, e eu que dava conta de cozinhar feijão para a turma toda, de lavar roupa no tanque até as mãos ficarem em carne viva, de dar bronca quando eles aprontavam das suas. Minha mão era dura no fogão e dura na educação também. Não tinha tempo para frescura, não tinha paciência para manhã de menino. Além de cuidar dos meninos da casa, eu ainda ajudava os vizinhos com os partos das cabras e das ovelhas. Pode parecer besteira para quem não conhece, mas parto de bicho não é brincadeira não. Tem bicho que morre na hora do parto, tem filhote que nasce enroscado, tem situação que só quem tem experiência consegue resolver. Eu tinha mão boa, era calma na hora do aperto, sabia quando a bicha estava sofrendo de verdade e quando era só questão de esperar a natureza fazer o trabalho dela. As pessoas me chamavam de madrugada, batiam na porta da vovó gritando: "Dona Benedita, manda a Lourdes que a cabra da Zefa tá parindo e não consegue." Eu levantava, pegava minha trouxinha com pano limpo e cordão e ia lá resolver o problema. Ajudava a criatura a parir, limpava o filhote, cuidava para tudo sair certinho. E voltava para casa com alguns trocados no bolso, dinheiro honesto que ajudava a comprar o de comer. Era uma vida dura, mas era a vida que eu conhecia, a única que existia no meu mundo. Não sabia que podia ser diferente. Não sabia que existia mulher que não precisava trabalhar desde pequena, que tinha tempo para brincar, para estudar, para sonhar com coisa bonita. Para mim, aquilo era normal, era o jeito das coisas mesmo. Criança pobre nasce sabendo que vai penar, que vai ralar, que não tem moleza esperando por ela. É da natureza mesmo, é lei da vida. Mas com 17 anos, a vida resolveu me dar uma rasteira que eu não estava esperando, não estava preparada. Apareceu Raimundo na minha vida, que todo mundo no bairro conhecia como burra preta, por causa da força dele e da teimosia também. Era estivador lá do porto, homem forte, braço grosso de carregar peso o dia inteiro, pescoço de touro e tinha uma lábia danada que enganava até padre na missa de domingo. Raimundo começou a me cercar que nem gato cerca rato, a me dar atenção que eu nunca tinha recebido de homem nenhum, a falar que eu era bonita, que eu tinha jeito especial, que merecia coisa melhor na vida. E eu, besta que era, nunca tinha ouvido essas coisas bonitas de ninguém. Começou a me trazer florzinha do mato, a me esperar na porta da feira, a conversar comigo na frente de todo mundo. Eu me apaixonei que nem besta nova, que nem menina boba que acredita em conto de fada. Raimundo tinha um jeito de falar que fazia a gente acreditar em tudo. Tinha uns olhos escuros que prometiam mundo e fundos, que juravam amor eterno. E eu, coitada de mim, achei que aquilo era amor de verdade, amor que nem dos filmes que às vezes passavam no cinema do bairro. Achei que ele ia me tirar daquela vida, de trabalhar que nem condenada, que ia me dar a casa própria que eu sonhava, os filhos que eu queria ter. O medo de ficar pra titela velha também pesou muito na minha decisão de aceitar ele. Naquele tempo, mulher que não casava até os 20 era considerada encalhada, sobra, coisa que ninguém mais queria. Ficava pra tia dos sobrinhos pro resto da vida, pra cuidar dos filhos dos outros, pra ser a solteirona da família que todo mundo tinha pena. E eu não queria isso pra mim. Não queria ficar olhando a vida dos outros passar enquanto a minha secava que nem rio no verão. Quando Raimundo pediu minha mão, falou com a vovó através de um bilhete que eu mesma escrevi para ele, eu disse sim, sem pensar 2 vezes. Casei com ele achando que tinha dado sorte grande na vida, que tinha encontrado meu príncipe encantado. Nos primeiros meses, até que foi bom mesmo, ele chegava em casa todo dia no horário certo, trazia o dinheiro do trabalho contadinho, me tratava bem na frente dos vizinhos. Mas as aparências enganam. E como enganam?
Logo as filhas começaram a chegar, uma atrás da outra, que nem escadinha. 4 filhas em 6 anos, e a cada gravidez ele ia ficando mais ausente, mais grosso, mais violento, mais estranho. Começou a beber mais, a chegar tarde, a me olhar com cara feia quando eu reclamava de alguma coisa. E quando a barriga começava a crescer, ele ficava com nojo de mim, dizia que eu estava feia, que parecia uma porca prenha. Na 4ª gravidez, quando eu estava já com a barriga enorme, pesada que nem um saco de areia molhada, as pernas inchadas, as costas doendo, Raimundo começou a não voltar para casa. Sumia por dias inteiros, aparecia bêbado de madrugada, cheirando a cachaça barata e a outras mulheres. O perfume dessas outras grudava na camisa dele, no cabelo dele, na pele dele. E quando eu perguntava onde ele tinha estado, quando eu reclamava da situação, ele me dava cada tapa que minha cabeça rodopiava e eu via estrela no meio do dia. Eu já sentia no coração que a coisa ia desandar de vez, que aquele casamento estava virando desgraça. Mas não sabia ainda que o pior estava guardado para depois. Não imaginava que o que ele ia me apresentar depois que a menina nascesse ia destruir tudo o que ainda restava de mim. Ia me transformar numa coisa que nem eu mesma ia reconhecer no espelho. Mas espera lá, antes de ir direto pro final, tenho que começar essa história lá do começo da minha desgraça mesmo. Porque o que eu contei até agora foi só para você entender quem eu era antes de virar o que virei. Agora vem a parte pesada, a parte que eu tenho vergonha de contar, mas que preciso falar. Porque foi em 1977, eu com 34 anos nas costas e acabada de parir minha 4ª filha, que o diabo bateu na minha porta vestido de Raimundo. Minha caçula tinha acabado de nascer, menina linda que nem boneca, toda rosadinha e cheirosa. Eu estava ali amamentando ela, com o peito dolorido, o corpo ainda doendo do parto, quando Raimundo chegou em casa com uma cara que eu nunca tinha visto. Estava diferente, com os olhos brilhando de um jeito estranho, falando alto, gesticulando que nem doido. E trazia uma trouxinha pequena na mão. Lourdes, ele disse, trouxe uma coisa aqui que vai resolver nossos problemas. Você anda reclamando que não aguenta mais, que tá cansada, que tá sofrendo. Então toma, cheira isso aqui. É um pozinho para aguentar o tranco. E me mostrou aquela coisa branca, fininha, que brilhava na luz do lampião. Eu olhei para aquilo sem entender nada, sem saber que estava olhando para o capeta em pessoa. Que negócio é esse, Raimundo? Perguntei, ainda com a menina no peito. Isso aí não é remédio, não. Mas ele riu, deu aquela risada dele que eu conhecia bem e disse que era sim, que era remédio para cansaço, para tristeza, para tudo que me afligia. Cheira, mulher, vai ver como você vai ficar boa. E eu, besta que era, confiava nele. Ainda confiava no desgraçado. A primeira vez que cheirei aquilo foi como se o mundo tivesse ficado longe da minha pele. Tudo ficou diferente, distante, como se eu tivesse subido num lugar alto e olhasse para minha vida lá embaixo. A dor no corpo sumiu, o cansaço sumiu, a tristeza sumiu. Até as meninas chorando pareciam estar longe, muito longe. Era como se eu tivesse saído do meu próprio corpo e tivesse ido parar num lugar onde nada podia me machucar. Mas o que sobe tem que descer. E quando o efeito passou, eu caí que nem pedra no chão. Voltou tudo, a dor, o cansaço, a tristeza, só que agora multiplicado por 1000. E veio junto uma fome danada daquele pozinho, uma vontade desesperada de sentir aquilo de novo. Em 6 meses, eu já não conseguia viver sem. Acordava pensando naquilo, dormia sonhando com aquilo. Foi quando comecei a vender meu leite materno para as mulheres da vizinhança que não conseguiam amamentar. Tinha umas que eram inférteis, outras que tinham o leite seco, e elas pagavam bem por leite fresquinho. Eu tirava o leite da minha filha na garrafa e vendia para elas. Minha própria filha ficava com fome enquanto eu vendia o alimento dela para comprar veneno para mim. As vizinhas começaram a reparar, a cochichar pelas esquinas. Olha lá a Lourdes, vendendo o leite da filha. Que mãe é essa que tira comida da boca da própria criança? Logo elas descobriram para que eu usava o dinheiro, e aí que viraram mesmo o inferno.
Me chamavam de a vaca do pó. Faziam cara feia quando eu passava, afastavam os filhos delas de mim como se eu fosse doença contagiosa. Quando o leite não dava mais dinheiro suficiente, comecei a vender as coisas de casa. Primeiro foram os brinquedos das meninas. Uma boneca aqui, um carrinho ali, um jogo de panelinha. Elas choravam, perguntavam onde tinham ido os brinquedos. E eu mentia, dizia que tinha guardado, que depois aparecia. Mas nunca aparecia, porque eu já tinha trocado tudo por pó. Depois foi o botijão de gás, vendido para um vizinho que até teve pena de mim, mas comprou mesmo assim. Passamos a cozinhar no fogão a lenha que eu improvisai no quintal. As meninas reclamavam da fumaça, dos olhos ardendo, mas eu não ligava mais. Só ligava para minha próxima dose, para não sentir aquela agonia que tomava conta de mim quando ficava sem. Os lençóis da cama foram embora também. As toalhas, as panelas boas, os pratos bonitos que eu tinha ganhado de casamento. Tudo virou pó, literalmente. A casa foi ficando vazia, só com o básico para não morrer de fome ou de frio. E as meninas olhando aquilo tudo sem entender, perguntando por que nossa casa estava ficando igual casa de gente que não tinha nada. Raimundo sumiu de vez quando viu que eu estava pior que ele. O homem que me viciou me abandonou quando percebeu que eu tinha virado um monstro. Simplesmente pegou as coisas dele e desapareceu, sem dar satisfação, sem falar para onde ia. E eu fiquei ali com 4 filhas pequenas, sem dinheiro, sem nada, só com aquela fome danada crescendo dentro de mim. Foi quando comecei a usar dentro de casa mesmo, na frente das meninas. Não conseguia mais esconder, não conseguia mais fingir que estava tudo normal. Elas me viam cheirar aquele pozinho, me viam ficar estranha depois, me viam conversar sozinha, rir do nada, chorar sem motivo. A mais velha, coitadinha, com uns 8 anos, já sabia que a mãe dela estava doente. Em 1981, 4 anos depois de começar com aquela desgraça, alguém fez uma denúncia anônima para o Conselho Tutelar. Bateram na minha porta numa manhã, entraram na casa, viram a situação das meninas, magrinhas, sujas, com fome, e me tiraram elas de uma vez. Não tive nem tempo de me despedir direito. Só vi elas chorando, estendendo os bracinhos para mim, enquanto levavam elas embora. Naquela noite, quando voltei para casa vazia, sem as vozes das minhas filhas, sem os risos delas, sem nada que me lembrasse que eu já tinha sido mãe um dia, peguei a soda cáustica que usava para limpar o chão e tentei beber. Queria morrer, queria sumir, queria que aquela dor parasse de uma vez. Mas até para morrer eu era ruim. Vomitei tudo, queimei a boca toda, mas continuei viva. Os vizinhos me acharam desmaiada no chão da cozinha e me levaram para o Hospital Juliano Moreira. Chegaram lá e falaram que eu era louca, que tinha tentado se matar, que usava droga, que era perigosa. Me amarraram numa cama por 3 dias seguidos, sem eu poder nem ir no banheiro sozinha. As enfermeiras fugiam de mim como se eu fosse bicho, como se só de me tocar elas fossem pegar alguma coisa ruim. No hospital, tentaram me dar remédio para parar com o vício, mas eu não aguentava ficar sem. Arranjava um jeito de escapar da medicação, de enganar os médicos, de conseguir uma pitada de pó de vez em quando com outros pacientes que também usavam. Era uma guerra constante entre eu e eles, entre a minha vontade de usar e a vontade deles de me curar à força. Depois de 8 meses naquele inferno, consegui fugir. Esperei a hora da troca de plantão, quando os guardas cochilavam, e saí andando pela porta da frente como se fosse visita. Ninguém reparou, ninguém veio atrás. Fui parar na rua, sem documento, sem nome, sem passado. Virei zumbi da ladeira da montanha, daquelas criaturas que as pessoas fingem que não veem quando passam. Foram 12 anos vivendo que nem bicho na rua. Dormia em marquise, comia resto de lixo, pedia esmola quando tinha coragem, roubava quando a fome apertava demais. Certa vez, a fome estava tão grande que peguei uma esponja de aço que achei no lixo, molhei com açúcar que tinha grudado numa garrafa de refrigerante e mastiguei. Mastiguei ferro com açúcar para enganar o estômago, para parar de doer por dentro.
Naquele momento, olhando para o céu enquanto mastigava aquela porcaria, eu pensei: eu já nem sou gente mais. Sou resto de gente, sou sobra do que um dia já fui. E era verdade. Eu tinha perdido tudo: as filhas, a casa, a dignidade, a humanidade. Só restava um corpo viciado caminhando pelas ruas de Salvador, procurando o próximo pico, a próxima dose, o próximo jeito de não sentir a realidade. Você acha que uma mãe que vende o leite da filha para comprar pó merece perdão? Eu sempre me questiono e me culpo por isso. Se puder, me deixe saber a sua opinião sincera. Porque eu vivi isso na pele, eu fui essa mãe terrível e até hoje não sei se Deus pode perdoar uma coisa dessas. Até hoje não sei se eu mereço estar viva contando essa história para vocês. Mas foi num domingo de 1994 que minha vida mudou para sempre. Eu estava dormindo debaixo de uma marquise ali perto da Igreja Batista da Ladeira do Carmo, enrolada num papelão velho que cheirava a mijo de gato. Tinha chovido na madrugada e eu estava toda molhada, tremendo de frio, com os cabelos grudados na cara que nem lesma. Era assim que eu vivia há 12 anos, que nem bicho abandonado na rua. Acordei com o pé de uma mulher me chutando o ombro bem forte, sem dó nenhuma. "Levanta, filha do cão! Sai daqui da frente da minha loja!" Era uma senhora gorda, de cara fechada, que tinha chegado cedo para abrir o comércio dela. Me olhava com nojo, como se eu fosse cocô de cachorro que ela tinha pisado sem querer. Eu me arrastei dali, zonza, com a vista embaçada, procurando outro canto para me esconder. Foi quando eu vi um folheto todo sujo e amassado preso no ralo da sarjeta. Tava ali há sabe Deus quanto tempo, molhado, rasgado nas pontas, cheio de lama. Pensei: ótimo, papel para acender cigarro. Peguei aquela porcaria e alisiei na parede, tentando ver se prestava para alguma coisa. Mas quando olhei para a primeira linha, as palavras bateram no meu peito que nem tapa na cara. "Levanta-te, porque ainda há pão na casa do Pai." Lucas 15. Eu li aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não conseguia parar de ler aquelas palavras. Era como se alguém tivesse escrito especialmente para mim, como se soubesse que eu estava ali naquela sarjeta, perdida, sem rumo, sem esperança. Como se soubesse que eu tinha fome, não só de comida, mas de alguma coisa que eu nem sabia mais o que era. Um calor estranho subiu pelas minhas costas, começando lá embaixo e indo até a nuca. Não era calor de febre, não era calor de sol. Era uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. E do nada, sem eu entender porquê, comecei a chorar. Chorar que nem criança perdida no meio da multidão, soluçando, fazendo barulho, sem conseguir parar. Ali no chão da rua, abraçada com aquele panfleto sujo, eu chorei tudo que não tinha chorado em anos. Chorei pelas minhas filhas que eu tinha perdido. Chorei pela minha mãe que enlouqueceu. Chorei pelo meu pai que o mar levou. Chorei pela mulher que eu tinha sido um dia e que eu tinha matado com as minhas próprias mãos. Chorei até não ter mais lágrima dentro de mim. Quando a noite chegou, eu continuava ali na mesma calçada, grudada naquele papel como se ele fosse minha salvação. As pessoas passavam e me olhavam esquisito, mas eu não ligava mais. Tinha achado alguma coisa, não sabia bem o quê, mas sabia que era importante. Dormi ali mesmo, abraçada com o folheto, protegendo ele do vento e da chuva que ameaçava cair de novo. No sonho, eu vi minha vovó Benedita. Tava do mesmo jeito que eu lembrava. Cabelo branco preso no coque, vestido escuro, aquele jeito calmo dela de se mexer. Ela se aproximou de mim, sorriu, coisa que ela raramente fazia em vida, e me estendeu um papelzinho dobrado. Era igual aos bilhetinhos que ela escrevia quando eu era criança, do mesmo jeito, na mesma letra tremida. Abri o papel no sonho e li. Ainda não acabou. Só isso. 2 palavras que pesaram que nem pedra no meu coração. Minha vovó acenou com a cabeça, como se estivesse confirmando alguma coisa, e desapareceu. Acordei com aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Como se ela tivesse voltado só para me dizer que minha história não tinha terminado ainda.
No dia seguinte, levantei dali e comecei a andar sem rumo pelas ruas de Salvador. Não sabia para onde ia, não tinha plano nenhum, só sabia que não podia ficar parada. Carregava o folheto dobrado dentro da blusa, pertinho do coração, como se fosse um amuleto. Andei pela cidade baixa, pela cidade alta, pelas ladeiras, pelos becos, sem parar, sem descansar. Foi numa rua comercial, lá do Pelourinho, que encontrei um homem que mudou o meu dia. Era um senhor de uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos na ponta do nariz, que estava abrindo a porta de uma lojinha pequena. Quando me viu passando, toda desgrenhada e fedida, ele não virou a cara como todo mundo fazia. Pelo contrário, me chamou. "Ei, irmã, você tá com fome?" perguntou ele, sem conhecer meu nome, sem saber de onde eu tinha saído. Fiquei com medo. Pensei que ele queria alguma coisa em troca, como sempre acontecia quando alguém oferecia ajuda na rua. Mas tinha alguma coisa no jeito dele de falar, no olhar dele, que era diferente. Era genuíno, sem maldade, sem segundas intenções. "Tô sim", respondi com a voz rouca de tanto não usar. "Tô com muita fome." Ele sorriu e abriu a porta da loja dele, que vendia umas coisas de casa, panela, balde e essas coisas. "Entra aqui, vou esquentar um café para você, arrumar um pão e se quiser tomar um banho, tem um banheirinho lá atrás." Eu não acreditava no que estava ouvindo. Entrei naquela loja desconfiada, olhando para os lados, esperando alguma pegadinha. Mas o homem era sincero mesmo. Me levou para o fundo da loja, onde tinha uma torneira e umas coisas de limpeza. "Tome banho à vontade, irmã Lourdes", ele disse. Eu gelei. Como ele sabia meu nome? Nunca tinha visto aquele homem na vida, nunca tinha falado com ele antes. "Como o senhor sabe meu nome?" perguntei, com o coração batendo forte. Ele riu e apontou para cima. "Não fui eu que te falei não, irmã. Foi ele." E apontou para o céu. "Desde que você apareceu aí na frente da loja, uma voz aqui dentro do peito tá me dizendo para cuidar da irmã Lourdes. Então é isso que eu vou fazer." Tomei o primeiro banho quente em anos naquele banheirinho pequeno. A água descendo no meu corpo levou embora não só a sujeira, mas também um pouco da dor que eu carregava. Era como se eu estivesse lavando não só a pele, mas a alma também. Quando saí, o homem tinha separado uma roupa limpa para mim. Uma saia e uma blusa simples, mas cheirosa, cuidada. Ele me deu café com leite quentinho e pão com manteiga. Comida simples, mas que para o meu estômago vazio era banquete de rei. Enquanto eu comia, ele ficou ali conversando comigo, perguntando se eu estava bem, se precisava de mais alguma coisa. Não perguntou sobre meu passado, não quis saber por que eu estava na rua. Só cuidou de mim como se eu fosse da família dele. "Por que o senhor está fazendo isso?" perguntei quando terminei de comer. "Nem me conhece." Ele sorriu de novo e pegou uma Bíblia pequena que estava em cima do balcão. "Irmã Lourdes, Jesus disse que quando a gente cuida de um pequenino, é dele mesmo que a gente está cuidando. Você é minha irmã em Cristo e irmão cuida de irmão." Fiquei ali na loja dele a tarde toda, ajudando a organizar umas coisas, conversando. Pela primeira vez em 12 anos, alguém tinha me tratado como gente, como pessoa que merecia respeito e cuidado. Quando o sol começou a se esconder, ele me deu uns trocados e disse: "Volta aqui amanhã, irmã. Sempre que precisar, pode aparecer." Era como se Deus tivesse mandado um anjo disfarçado de comerciante para me mostrar que eu ainda tinha valor. Olha, se você teve coragem de chegar até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, acho que você é mais frio que o chão que eu dormia. Me prova o contrário e clica aí. Porque o que vem agora é a parte que vocês estão esperando. Como uma mulher que virou o resto de gente, conseguiu se levantar e virar gente de novo. Foi naquele dia, depois de sair da loja do seu Manuel, que era o nome do comerciante que Deus botou no meu caminho, que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida toda. Parei no meio da rua, olhei para o céu que estava ficando escuro e falei bem alto, sem ligar se as pessoas iam achar que eu era maluca. Eu vou parar com essa porcaria. Vou parar hoje mesmo. Era uma promessa para Deus, para mim mesma e para o fantasma da mulher que eu tinha sido um dia.
Seu Manuel me arranjou um quartinho pequeno no fundo de um mercadinho ali no centro. Era do tamanho de um banheiro, só cabia uma cama de solteiro e mais nada, mas para mim era palácio. Em troca de ter onde dormir, eu lavava roupa para o dono do mercado. Umas 20, 30 peças por dia, na mão mesmo, esfregando até as unhas ficarem em carne viva. E ele me dava arroz com ovo todo dia, às vezes uma fruta, às vezes um pedaço de carne. Nos primeiros dias, a abstinência bateu que nem trem desgovernado. Suava frio, tremia que nem vara verde, vomitava tudo que comia. O corpo doía inteiro, como se alguém tivesse me espancado com pau. Mas eu aguentei, agarrada naquele folheto da igreja que carregava sempre comigo. Lia aquelas palavras: levanta-te, porque ainda há pão na casa do Pai, toda vez que a vontade de usar apertava. Foi nesse quartinho que encontrei minha primeira companhia depois de anos vivendo sozinha. Era um gato vira-lata, magro que nem eu, que apareceu lá uma noite miando de fome. Dividi meu arroz com ovo com ele, e daí pra frente ele nunca mais saiu do meu lado. Chamei ele de Jesusinho, porque chegou na hora que eu mais precisava de companhia, de alguma coisa viva para conversar. Jesusinho dormia grudado comigo na cama estreita, ronronando baixinho no meu ouvido. Era ele que me acalmava quando os pesadelos vinham, quando eu acordava suando e lembrando das minhas filhas, da vida que eu tinha jogado fora. Conversava com ele igual conversa com gente. Contava meus medos, minhas dores, meus planos. Ele me ouvia sem julgar, sem criticar, só fazendo aquele barulhinho gostoso no peito. Consegui ficar 2 anos inteiros, sem tocar em pó. 2 anos trabalhando, comendo todo dia, dormindo em cama própria, cuidando do Jesusinho. Achei que tinha vencido o demônio, que nunca mais ia voltar para aquela vida. Me sentia forte, confiante, como se fosse outra pessoa. Até comecei a pensar em procurar minhas filhas, em tentar reconstruir alguma coisa do que eu tinha destruído. Mas o diabo não desiste fácil de quem já foi dele. Numa tarde de sábado, quando estava me sentindo muito segura, muito confiante, encontrei um conhecido dos tempos da rua. Lourdes, que saudade, mulher! Toma aqui, só uma pitadinha para matar a saudade. E me ofereceu aquele pozinho maldito. Eu disse não, falei que estava limpa, mas ele insistiu tanto que acabei cedendo. Só uma vez, pensei, só para lembrar como é. A recaída foi pior que a primeira vez. Usei tanto naquele dia que tive uma overdose leve. Meu coração disparou, a vista escureceu, comecei a convulsionar ali no chão do quartinho. Jesusinho ficou desesperado, miando e me lambendo o rosto como se soubesse que eu estava morrendo. Foi ele que me salvou, porque o barulho que ele fez acordou o dono do mercadinho, que veio ver o que estava acontecendo. Quando acordei no hospital, com soro na veia e a cara do médico me olhando com desprezo, eu soube que aquilo não podia mais acontecer. Tinha chegado tão perto da morte que senti o cheiro dela. E pela primeira vez na vida, eu tive medo de morrer de verdade. Não medo da morte em si, mas medo de morrer sem ter feito as pazes com minhas filhas, sem ter pedido perdão pelo que eu tinha feito com elas. Ali mesmo, na cama do hospital, ainda tonta dos remédios, fiz uma promessa que cumpro até hoje: nunca mais tocar em pó enquanto eu vivesse. E dessa vez era diferente. Era uma promessa de vida ou morte, de tudo ou nada. Coloquei a mão no peito, senti meu coração batendo e jurei por tudo que era sagrado que nunca mais ia passar por aquilo. Jesusinho estava lá do meu lado, o dono do mercadinho tinha trazido ele escondido, e eu jurei para ele também. Quando saí do hospital, voltei para o quartinho e comecei a planejar como ia procurar minhas filhas. Não sabia onde elas estavam, se ainda moravam em Salvador, se tinham casado, se tinham filhos. Só sabia que precisava encontrar elas, que precisava pelo menos tentar pedir perdão pelo que eu tinha feito. Comecei a perguntar para os vizinhos antigos, a procurar em cartório, a bater de porta em porta. Consegui o endereço de uma delas através de uma prima distante. A mais velha, que na época que perderam a guarda tinha uns 8 anos. Fui na casa dela numa manhã de domingo, toda arrumadinha, com a roupa mais limpa que eu tinha.
Bati na porta com o coração na mão, sem saber se ela ia me reconhecer, se ia me aceitar, se ia me xingar e mandar eu embora. Quando ela abriu a porta e me viu, a cara dela mudou na mesma hora. Ficou branca que nem pano, os olhos arregalados, como se tivesse vendo assombração. "Mãe", ela disse num sussurro, "é você mesmo?" Eu comecei a chorar, quis abraçar ela, mas ela deu um passo para trás. "As outras sabem que a senhora está viva?" perguntou. Eu disse que não, que ela era a primeira que eu achava. Ela me convidou para entrar, mas eu via que ela estava constrangida, que não sabia o que fazer comigo. Conversamos 1 hora, 2 horas. Ela me contou que tinha se casado, que tinha 2 filhos pequenos, que trabalhava numa fábrica. Não me perguntou onde eu tinha estado, o que tinha acontecido comigo. Acho que não queria saber, que preferia fingir que aqueles anos não tinham existido. Quando eu falei que queria encontrar as outras irmãs, ela hesitou muito antes de me dar os endereços. "Mãe, a senhora tem que entender que a gente sofreu muito. A gente cresceu sem mãe, passou necessidade, foi criada por gente estranha. Não sei se elas vão querer ver a senhora." Mas me deu os endereços mesmo assim, talvez por pena, talvez por obrigação. Foi assim que comecei a trabalhar como geladeira de velório. Parece nome estranho, mas era um trabalho que existia mesmo. A gente segurava vela e cantava hino nos enterros de gente que não tinha família, que morria sozinha. Os donos das funerárias pagavam pouco, mas pagavam, e era um dinheiro honesto. Eu ficava lá cantando "Sublime Graça", "Quão grande és tu", segurando aquelas velas grandes até derreter tudo na minha mão. Era um trabalho triste, mas que me fazia bem para a alma. Via tanta gente que morria só, abandonada, que eu pensava: pelo menos eu ainda tenho chance de encontrar minhas filhas, de fazer as pazes com elas. Às vezes chorava junto com o defunto, não por ele, mas por mim mesma, pela vida que eu tinha desperdiçado, pelas pessoas que eu tinha magoado. Com o dinheiro dos velórios, consegui alugar um quartinho melhor, só meu, onde podia ter Jesusinho sem esconder. Era pequenininho, mas era meu cantinho, meu pedacinho de dignidade de volta. Comprei umas panelas usadas, uns pratos, umas roupas. Nada luxuoso, mas era meu, conquistado com meu suor, com meu trabalho honesto. Depois de 10 anos trabalhando, juntando dinheiro, me comportando, consegui reencontrar 2 das minhas filhas, a do meio e a caçula, que eu tinha amamentado quando comecei a usar droga. Elas já eram mulheres feitas, com suas vidas, seus problemas, seus filhos. Marquei de encontrar com elas numa praça, território neutro, onde ninguém se sentiria pressionado. A mais nova, quando me viu, veio correndo e me abraçou forte, chorando que nem criança. "Mãe, eu sabia que a senhora não tinha morrido, eu sempre soube." Mas depois do abraço, ela se afastou um pouco, me olhou bem nos olhos e disse uma coisa que nunca vou esquecer: "A senhora ainda fede a sofrimento, mas é minha mãe." Era verdade. Eu ainda carregava no corpo, na alma, o cheiro de tudo que tinha passado. Você acha que fiz errado de deixar minha filha me ver daquele jeito, só para tentar mostrar que mudei? O que teria feito no meu lugar? Porque eu penso nisso até hoje. Será que foi egoísmo meu querer reencontrar elas? Será que não era melhor ter deixado elas pensando que eu tinha morrido, que não existia mais? Às vezes a gente faz as coisas pensando que tá certo, mas não sabe se tá mesmo. Hoje, com meus 82 anos, acordo todo dia às 5 da manhã aqui no Bonfim, na minha casinha pequena que consegui comprar depois de anos trabalhando em velório. É uma casa simples, 2 peças e um banheirinho, mas é minha, conquistada com suor honesto. A primeira coisa que faço quando levanto é regar minha hortelã que planto no quintalzinho. Essa plantinha verde e cheirosa me lembra todo dia que da terra mais seca pode brotar vida nova. Sento na cadeira de plástico na porta de casa e fico observando o movimento da rua. As pessoas passam correndo, preocupadas com seus problemas, e eu oro baixinho por cada uma delas. Não conheço os nomes, não sei as histórias, mas sei que todo mundo carrega alguma dor, algum peso. Então peço para Deus proteger aquela moça de salto alto que está atrasada para o trabalho,
aquele homem de cabeça baixa que parece triste, aquela criança que está indo para a escola. Tem uma coisa que aprendi nesses anos todos de sofrimento. Dor ensina mais que alegria. E o que eu aprendi, eu passo para frente. Várias mulheres aqui do bairro sabem da minha história. Sabem que eu venci o vício e vêm me procurar quando estão passando pelo mesmo problema. Não julgo ninguém, não dou sermão. Só escuto, porque sei que às vezes a pessoa só precisa de alguém que entenda, que não olhe com cara feia. Para essas mulheres que ainda estão sofrendo com o vício, eu ensino uma receita de chá que aprendi na marra. É folha de hortelã com erva cidreira, um pouquinho de camomila e uma pitada de açúcar. Não é milagre, mas ajuda a acalmar a ansiedade, a dor no corpo, aquela agonia que dá quando a pessoa está tentando parar. Toma esse chá e reza junto, eu falo para elas. O chá ajuda o corpo, a reza ajuda a alma. Hoje meu ganha-pão são os paninhos de prato que eu bordo com versículos da Bíblia. Aprendi a bordar sozinha, vendo vídeo no celular que minha filha me deu. Meus dedos já não são mais tão firmes, mas ainda conseguem fazer uns pontinhos bonitos. Bordo. O Senhor é meu pastor. Tudo posso naquele que me fortalece. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vendo na feira, nas casas, para quem quiser. Cada paninho que bordo é uma oração. Enquanto passo a linha na agulha, penso em quem vai comprar, em que casa vai parar, que família vai abençoar. É meu jeito de espalhar um pouquinho de fé pelo mundo. As pessoas gostam porque é feito com carinho, porque tem história por trás. E eu gosto porque é trabalho limpo, que não machuca ninguém, que só traz coisa boa. Minha rotina é simples, mas é minha. Acordo cedo, rego a hortelã, tomo meu café com pão, sento na porta para ver o movimento, bordo meus paninhos, converso com as vizinhas. À tarde, quando o sol está mais fraco, vou para a feira vender o que fiz. O pessoal já me conhece, já sabe da minha história. Alguns compram por pena, outros porque gostam mesmo do meu trabalho. E eu aceito os dois tipos de cliente, porque dinheiro honesto é dinheiro honesto, não importa a motivação de quem paga. Tem senhora que compra meus paninhos e fala: "Ai, Lourdes, você é uma guerreira, viu? Depois de tudo que passou, ainda está aqui trabalhando, se virando." E tem outras que compram porque acham bonito mesmo, porque gostam do bordado, da qualidade do pano, dos versículos que escolho. Todo final de tarde, quando volto da feira com minha sacolinha vazia, porque consegui vender tudo, ou com alguns paninhos que sobraram, passo na igrejinha aqui perto para acender uma vela e agradecer o dia. É uma igrejinha pequena, Nossa Senhora do Bonfim, sempre tem umas velas acesas, sempre tem alguém rezando baixinho. Não sou fanática, não fico pregando para os outros, não sou daquelas crentes que fica gritando aleluia na esquina. Mas minha fé é o que me sustenta, é minha base, meu alicerce. Foi ela que me tirou da sarjeta quando eu estava mais perdida que cego em tiroteio. Foi ela que me deu força para recomeçar quando eu já não tinha mais nada, nem dignidade, nem esperança, nem vontade de viver. Então todo dia eu agradeço por estar viva, por ter uma casa pequenininha, mas que é minha, por ter comida na mesa mesmo que seja só arroz com ovo, por ter saúde para trabalhar mesmo com os dedos já meio duros da artrite. Acendo minha velinha, fico ali uns minutos em silêncio, olhando para a imagem da Nossa Senhora e converso com ela como se fosse minha mãe mesmo. Obrigada por mais um dia, minha mãe. Obrigada por ter me dado força para não desistir, por ter colocado pessoas boas no meu caminho, por ter me mostrado que ainda tinha jeito para mim. É uma conversa íntima, de coração para coração, sem frescura, sem rodeio. Mas a hora mais importante do meu dia, a que eu nunca deixo passar, é quando escurece e eu me ajoelho do lado da minha cama para rezar pelos meus filhos, pelos 4 que eu tive, que carregaram no ventre, que amamentei, que criei nos primeiros anos antes de tudo desandar. Pelos netos que nasceram, que eu nem acompanhei crescer direito por causa dos meus erros, e pelos que ainda vão nascer, os que eu espero conhecer melhor, ser avó de verdade. Peço perdão todos os dias pelo que eu fiz com eles quando era viciada, quando não era mais mãe,
quando era só um corpo ambulante procurando droga. Peço perdão por ter vendido o leite que era para alimentar eles, por ter deixado eles com fome enquanto eu me destruía, por ter sido egoísta ao ponto de esquecer que existiam, que dependiam de mim, que me amavam mesmo eu não merecendo. Peço proteção para a vida deles, para que não passem pelas coisas que eu passei, para que sejam felizes, para que tenham saúde, trabalho, amor verdadeiro. Peço para Deus cuidar deles, já que eu não soube cuidar na época certa, já que falhei como mãe quando eles mais precisavam de mim. É uma dor que eu carrego todo dia, uma culpa que nunca vai embora completamente, por mais que eu saiba que Deus me perdoou. 2 das minhas filhas eu reconquistei, depois de muito tempo, muita paciência, muito pedido de perdão. Conversamos de vez em quando, não é aquela relação de mãe e filha que a gente vê no filme, mas é alguma coisa. É um recomeço. Elas me visitam no Dia das Mães, me trazem um bolo simples, umas flores do jardim delas, e no meu aniversário. São visitas meio formais ainda, meio desconfiadas, mas são visitas. A do meio, que hoje tem 40 e poucos anos, às vezes me liga para perguntar como eu tô, se preciso de alguma coisa. Não é todo dia, não é toda semana, mas quando liga, conversamos 1 hora, 2 horas. Ela me conta dos filhos dela, do trabalho, dos problemas comuns da vida. E eu escuto, dou conselho quando ela pede, conto alguma coisa da minha rotina. É uma amizade cautelosa, mas é genuína. A caçula, que foi quem mais sofreu porque era bebezinha quando tudo aconteceu, é a mais carinhosa comigo hoje. Talvez porque não lembra tanto dos tempos ruins, ou talvez porque tem um coração mais mole mesmo. Ela me abraça quando chega, me chama de mamãe em vez de Dona Lourdes, me traz os netinhos para eu conhecer. Com ela é mais fácil, mais natural, como se os anos perdidos não pesassem tanto. As outras 2 ainda não conseguiram me perdoar, e eu entendo perfeitamente. Não posso obrigar ninguém a esquecer o que eu fiz, não posso forçar perdão, não posso chegar e falar, agora tá tudo bem porque eu mudei. Elas cresceram sem mãe, foram criadas por tias, por vizinhas, por gente que fez o que pôde, mas que não era a mãe delas. Sofreram bullying na escola porque todo mundo sabia da história da mãe viciada. Mas rezo por elas também, todos os dias. Peço para Deus curar as feridas que eu abri no coração delas, para tirar o rancor, a mágoa, a raiva que elas sentem de mim. Não rezo para elas me perdoarem. Isso é problema delas, é decisão delas. Mas rezo para elas ficarem em paz, para não carregarem esse peso pelo resto da vida. Porque guardar rancor machuca mais quem guarda do que quem é alvo do rancor. Se um dia elas quiserem me procurar, se um dia sentirem vontade de conversar, de me conhecer como eu sou hoje, eu vou estar aqui, de braços abertos, sem cobrança, sem expectativa. Vou estar aqui até o dia que Deus me chamar, esperando, torcendo, mas sem forçar nada. Amor não se força, perdão não se obriga, relacionamento não se constrói na marra. Os netos são minha alegria maior, minha compensação, meu pedacinho de céu aqui na terra. Já tenho 6, de idades diferentes. O mais velho tem 15 anos, a mais nova tem 3 aninhos. E quando eles vêm me visitar, principalmente nos fins de semana, a casa fica cheia de vida, de barulho gostoso, de correria. Eles me chamam de Vovó Lourdes e não sabem da minha história toda. Só sabem que a vovó passou por umas dificuldades na vida. Para eles, eu sou só a vovó que faz chá gostoso de hortelã com açúcar, que conta a história engraçada da época que era nova, que dá beijinho quando eles se machucam, que ensina a fazer pipa com jornal velho e linha de costura. E tá bom assim. Criança não precisa carregar peso de adulto, não precisa saber dos erros que os mais velhos cometeram. Quando crescerem, se quiserem saber, as mães deles vão contar. Mas enquanto são crianças, quero que vejam em mim só carinho, só cuidado, só amor de vovó. O mais velho, filho da minha caçula, às vezes fica aqui comigo nos fins de semana. É um menino esperto, curioso, que faz 1000 perguntas sobre tudo. Vovó,
por que a senhora planta hortelã? Vovó, por que a senhora borda esses paninhos? Vovó, por que a senhora reza tanto? E eu respondo cada pergunta com paciência, feliz por ele ter interesse, por querer conversar comigo. Às vezes ele me ajuda a estender os paninhos no varal depois que lavo, me ajuda a regar as plantas, me ajuda a organizar as linhas de bordado por cor. São momentos preciosos que eu guardo no coração como tesouro. Às vezes penso, se eu tivesse sido uma avó presente desde sempre, talvez todos os meus netos fossem assim comigo. Mas não adianta ficar pensando no que poderia ter sido. O que importa é o que é agora. A netinha de 3 anos é a coisa mais doce que existe. Quando chega aqui, corre para os meus braços gritando, Vovó Lourdes! Me abraça com aqueles bracinhos pequenos e fica grudada comigo o tempo todo. Quer comer no meu prato, quer dormir na minha cama, quer ir comigo para o quintal ver as plantas. É amor puro, inocente, sem julgamento, sem passado. É assim que deve ser o amor. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo de ter vivido tudo o que vivi, se eu gostaria de apagar o passado, de ter uma história diferente. É uma pergunta difícil de responder, que mexe com muita coisa dentro de mim. Claro que me arrependo de ter magoado meus filhos, de ter perdido anos preciosos da vida deles, de ter me tornado um monstro que nem eu mesma reconhecia quando me olhava no espelho. Me arrependo de ter desperdiçado a juventude, de ter jogado fora oportunidades, de ter causado dor para tanta gente que não merecia. Me arrependo de ter sido fraca, de ter escolhido o caminho mais fácil quando a vida apertou, de ter buscado alívio na coisa errada. Me arrependo de cada dia que passei na rua, de cada dose que tomei, de cada mentira que contei. Mas se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez não conseguisse ajudar outras pessoas hoje. Talvez não tivesse a sensibilidade, a compreensão, a experiência necessária para entender quem está sofrendo. Talvez não soubesse dar o conselho certo para quem está passando pela mesma situação que eu passei. Talvez fosse uma pessoa mais julgadora, mais dura, menos compassiva. Hoje, quando uma mulher vem aqui em casa chorando porque o filho dela está viciado, eu sei exatamente o que ela está sentindo, porque eu já estive do outro lado, já fui a filha que causou essa dor. Quando uma mãe me procura porque não sabe como lidar com o próprio vício, eu consigo conversar com ela de igual para igual, sem superioridade, sem julgamento. É uma sabedoria que só vem da experiência, que só vem de quem viveu na pele. Aprendi que a vida não é sobre cair ou não cair, porque todo mundo cai em algum momento. Todo mundo erra, todo mundo tem suas fraquezas, todo mundo passa por momentos difíceis onde as decisões não são as melhores. Ricos e pobres, estudados e analfabetos, novos e velhos, todo mundo tem seus demônios, suas tentações, suas quedas. A vida é sobre levantar depois da queda, sobre não desistir quando tudo parece perdido, sobre encontrar força onde parece que não tem mais nada. É sobre pedir ajuda quando precisa, sobre aceitar uma mão estendida, sobre acreditar que sempre tem uma nova chance esperando pela gente. Eu caí no fundo do poço, mais fundo que muita gente imagina que existe, mais fundo que o próprio inferno. Mas levantei. Demorei, ralei, sofri, mas levantei. E se eu levantei, qualquer pessoa pode levantar também. Não importa a idade, não importa o que fez de errado, não importa quantas pessoas decepcionou. Enquanto tiver vida, tiver ar nos pulmões, tiver um coração batendo, tem chance de recomeçar, de ser diferente, de escrever uma história nova. Às vezes, quando estou bordando meus paninhos no final da tarde, quando a casa está quieta e só se ouve o barulho da agulha passando no tecido, penso em como seria minha vida se eu não tivesse conhecido aquele pozinho maldito. Talvez tivesse sido mais fácil, mais tranquila, mais previsível. Talvez tivesse criado meus filhos direito, visto eles crescerem, me tornado avó desde cedo. Talvez tivesse tido uma vida normal, comum, sem grandes dramas, nem grandes lições. Mas talvez também não tivesse aprendido tanto sobre perdão, sobre recomeço, sobre a força incrível que a gente tem dentro da gente, e nem imagina que existe. Talvez não soubesse valorizar as coisas simples como valorizo hoje.
um prato de comida, uma cama limpa, um abraço sincero. Deus escreve certo por linhas tortas, como diz o ditado antigo que minha vovó muda costumava escrever nos bilhetinhos dela. Às vezes a gente só entende o sentido das coisas muito tempo depois que elas acontecem. Às vezes o que parece castigo é na verdade preparação para alguma coisa maior, alguma missão que a gente nem sabe que tem. Hoje eu sei que cada dia é um presente embrulhado em papel comum. Cada manhã é uma nova chance disfarçada de rotina. Não tenho mais raiva de ninguém, nem do Raimundo que me viciou e me abandonou, nem dos médicos que me trataram como bicho no hospital, nem dos vizinhos que me julgaram, nem das pessoas que me viraram as costas quando eu mais precisava de ajuda. A raiva só envenena quem sente, não resolve nada, não muda o passado, não constrói futuro. É como tomar veneno esperando que o outro morra, burrice pura. Prefiro usar minha energia limitada para coisas boas, para ajudar quem precisa, para espalhar um pouquinho de amor e esperança pelo mundo. A vida é muito curta para desperdiçar com sentimentos ruins. Minha casa é pequena, 2 peças e um banheiro, quintal do tamanho de um lençol. Minha vida é simples, acordar, trabalhar, comer, dormir, mas eu tenho paz. Uma paz que eu não tinha quando morava em casa grande, quando tinha marido, quando achava que tinha tudo. Naquela época, eu tinha mais coisas, mas menos tranquilidade. Tinha mais dinheiro, mas menos alegria. Tinha mais gente ao redor, mas me sentia mais sozinha. A paz verdadeira não vem das coisas que a gente tem, do tamanho da casa, do tanto de dinheiro no banco, do carro na garagem. Vem do que a gente é por dentro, da consciência limpa, do coração em ordem, da alma em dia com Deus. E por dentro, hoje eu sou uma mulher em paz com Deus, com meus erros, com minha história. Não tenho mais nada a esconder, nada a fingir, nada a provar. Para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, que acham que não tem mais jeito, que olham para o espelho e não gostam do que veem, que pensam em desistir de tudo porque a dor está grande demais, eu sempre falo a mesma coisa. Se você está viva, ainda tem tempo. Se você está respirando, ainda tem chance. Se você está escutando essas palavras, é porque Deus ainda tem planos para você. Eu sou a prova viva disso. Aos 34 anos eu estava na sarjeta da vida, literalmente, mastigando esponja de aço com açúcar para enganar a fome, dormindo em marquise, sendo tratada como lixo humano. Ninguém apostaria 1 centavo na minha recuperação. Eu mesma não acreditava que fosse possível sair daquela situação. Hoje, aos 82, eu tenho casa própria, trabalho honesto, filhos e netos que me amam, paz no coração. Se Deus fez esse milagre comigo, pode fazer com qualquer pessoa. Não importa o tamanho da sua dor, o peso dos seus erros, a profundidade do buraco onde você se meteu. Não importa o que você fez de errado, quantas pessoas você magoou, quantas chances você desperdiçou. Não importa se todo mundo desistiu de você, se ninguém mais acredita na sua mudança, se você mesmo perdeu a esperança. Enquanto você tiver fôlego nos pulmões, enquanto seu coração estiver batendo, tem chance de recomeçar. O primeiro passo é sempre o mais difícil, o mais assustador, mas depois fica mais fácil. É como aprender a andar de novo depois de um acidente. No começo tudo dói, tudo é difícil, mas aos poucos o corpo vai lembrando, vai se fortalecendo, vai recuperando a confiança. E se você tropeçar no meio do caminho, se recair, se errar de novo, levanta mais uma vez. Quantas vezes for preciso, levanta de novo. Cada queda ensina alguma coisa. Cada erro mostra uma fraqueza que precisa ser trabalhada. Cada recaída é uma oportunidade de aprender a se levantar melhor. Não existe pessoa perdida. Não existe caso impossível. Não existe situação sem saída. Existe gente que desiste muito cedo, que não tem paciência com o próprio processo, que quer resultado imediato numa mudança que demora anos para acontecer de verdade. Existe gente que espera que os outros façam o trabalho que só ela pode fazer, que busca solução mágica para problema que só se resolve com muito suor e muita oração.
Minha história não é bonita, não é história de filme com final feliz de mentira, com trilha sonora emocionante e tudo se resolvendo em 2 horas. É história de vida real, com cicatrizes reais que ainda doem quando o tempo muda, com dor real que às vezes acorda comigo de madrugada, com arrependimentos reais que vão comigo até o túmulo. Mas também é história com esperança real, com mudança real, com amor real conquistado no suor e na lágrima. É prova real de que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. É testemunho real de que sempre tem uma luz no fim do túnel, mesmo quando o túnel parece não ter fim. Se essa história pode ajudar uma pessoa que está sofrendo, se pode fazer alguém acreditar que ainda tem jeito, se pode dar força para quem está pensando em desistir, então valeu a pena ter vivido tudo isso. Valeu a pena ter caído tão fundo para poder levantar e mostrar para outros que é possível, que tem saída, que Deus é maior que qualquer problema. Valeu a pena ter perdido tudo para descobrir o que realmente importa, ter virado nada para entender o valor de ser alguém, ter passado fome para saber o gosto da comida conquistada com trabalho honesto. Valeu a pena cada lágrima, cada noite mal dormida, cada dia de luta, se isso pode servir de exemplo, de esperança, de luz para quem está na escuridão. Eu sou Lourdes Marisqueira dos Anjos, e essa é a história da minha vida. Uma vida que começou simples, que se complicou muito, que quase se perdeu completamente, mas que encontrou seu rumo de novo. Uma vida que serve de exemplo de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para ser feliz. Se quer ouvir mais histórias de mulher que sobreviveu ao inferno e voltou para contar, se quer conhecer outras histórias de superação real, de gente de verdade que passou por situações difíceis e conseguiu dar a volta por cima, se inscreve agora no canal Vovós do Brasil. Tem muita véia por aí com história para fazer a gente ficar quietinha e escutar, para fazer a gente entender que não estamos sozinhas nessa vida, que outras já passaram por coisa pior e conseguiram. E clica nesses quadradinhos que estão passando aí na tela para ouvir outras histórias de mulheres guerreiras que nem eu. Cada uma tem sua batalha, cada uma tem sua vitória, cada uma tem sua lição para ensinar. Porque a vida é isso, uma escola onde a gente aprende até o último dia, onde cada pessoa que a gente encontra tem alguma coisa para nos ensinar, onde cada história que a gente ouve pode mudar nossa própria história.